Olá a todos, eu sou Helder Rocha do canal Últimas Verdades. A paz do nosso Pai Celestial a todos vocês. Muito bem, o nosso mestre, ele nos ensinou a maneira correta de orarmos. Nosso Salvador, ele nos instruiu através da Escritura Sagrada, que se encontra registrado na Bíblia Sagrada do João Ferreira de Almeida, e em alguns apócrifos, livros que são considerados como livros secretos, aos quais não estão dentro da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Nosso Salvador ensinou uma maneira de orar. As igrejas de hoje, os templos de pedra, os templos religiosos, ensinam de outra maneira, ensinam ao contrário do nosso Salvador. Porém, se as igrejas, os líderes religiosos, que são titulados como pastores, bispos, padres, cardeais e etc., se eles ensinarem da maneira correta, como a Escritura ensina, como o Mestre ensinou, as pessoas vão descobrirem a verdade e vão abandonar esses templos. Acontecendo o abandono dessas pessoas, os líderes ficarão sem lucrar e vão ter perdas financeiras, ao qual eles dependem da grana, dependem do dinheiro dos fiéis que frequentam essas instituições. Então, por isso, eles não levam a verdade precisamente, mas o Mestre, ele deixou a verdade explícita e registrada, ao qual se encontra na Bíblia Sagrada e nos apócrifos. Então vamos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6 e o verso 5. Vejamos, meus queridos, o Mestre instruindo como devemos orar, como devemos nos comportar realmente. Vamos ver quem está sendo verdadeiro, o nosso Salvador Yahushua ou os pastores e bispos e pregadores que há por todo o mundo. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 5, e o Mestre fala: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa." Então o nosso mestre está explicando aqui claramente: quando for orar, não seja como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Então ele está dizendo que os que oram em pé nas sinagogas são hipócritas, e os que oram em praças públicas também são hipócritas. Isso são palavras do nosso Salvador. Isso não são palavras minhas ou de algum escritor, não. É o Mestre declarando que essas pessoas que se amostram, que oram em pé nas sinagogas e nas praças, são hipócritas. Elas querem se aparecer, elas querem impor que elas sabem, que elas são mestres no que fazem. E isso é um puro engano. E olha o que quer dizer sinagoga. Eu estou com o dicionário da Bíblia do João de Almeida. E olha o que quer dizer sinagoga. Sinagoga quer dizer casa de oração, que começou a existir provavelmente durante o cativeiro. As sinagogas se espalharam pelo mundo bíblico. Nelas, adultos e crianças adoravam a Deus, oravam e estudavam as Escrituras. A doutrina cristã se espalhou entre os judeus por meio das sinagogas, cuja organização e forma de culto foram adotadas pelas igrejas cristãs. Sinagogas é o mesmo que templos religiosos, igrejas que existem hoje pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Então o Mestre está dizendo, meus queridos, que as pessoas que oram em pé nas igrejas, nos templos, são consideradas hipócritas e elas já receberam a recompensa delas, que é a recompensa dos aplausos dos homens,
é a recompensa do mérito dos homens. Então eles já receberam a recompensa deles. Então você vê que quando as pessoas vão participar de reuniões nos templos religiosos, o líder religioso já pede para elas ficarem de pé, fecharem os olhos. Então é tudo contra o ensinamento do nosso mestre. Ele chamou de hipócrita os que oram em pé nas sinagogas e que ficam nos cantos das praças, orando, colocam caixas de som e começam a gritar, a orar. Aquilo tudo é uma maneira de eles se exporem e uma maneira de eles apresentar um tipo de autoridade, um tipo de moral e de sabedoria. E não é assim que o Pai ensinou. Nosso mestre ensinou nós sermos simples. Simples. Eu vou ler mais aqui na continuidade. Então, os que oram em pé nos templos são considerados hipócritas. É o próprio Salvador falando isso aqui no livro de Mateus, capítulo 6 e no verso 5. Verso 6, ele diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Ele não está pedindo para ninguém ir para templos, sinagogas, reuniões, não está pedindo ir para ninguém visitar a basílica, não está pedindo para ninguém ir para os templos religiosos, as igrejas hoje. Ele não está pedindo isso, ele está dizendo: quando for orar, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nosso mestre ensina a gente a orar em espírito, orar em silêncio, com a mente, pedir ao nosso Pai Celestial, orar em secreto. Você tem que ter uma intimidade. Não tem como você se conectar, ter paz, ter sossego no meio de tanta gente, de tanta falácia, de tantos gritos. Não há como se concentrar, meus queridos, em lugares barulhentos. Então o mestre ensina a gente a orar em secreto. Isso são ensinamentos dele. Tá aí, ó. Tá na Bíblia Sagrada aí do João Ferreira de Almeida. Tá aí. Explícito. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque eles acreditam que pelo seu muito falar serão ouvidos. E quantas religiões, quantas igrejas nós não vemos isso? Pessoas praticando atos de loucura, gritarias, repetições de palavras. Alguns dançam, rodopiam, caem, levantam. Eles acreditam que por muito falar, por muito pedir, por muito orar, serão ouvidos. Essa é a credibilidade que os evangélicos, os cristãos, acham que tem diante do nosso Pai. E o Pai ensinou a orar em secreto, com intimidade, com paz, com tranquilidade, em espírito, com pensamento. Nosso Pai ouve o nosso pensamento, meus queridos. Não é necessário nós ficarmos gritando ou exclamando, cantando, dançando, porque um simples pensamento, o nosso Pai Celestial nos ouve. Aí no versículo 8 ele confirma: não vos assemelheis, pois a eles quem? Os hipócritas, que vivem orando nos templos, nas sinagogas, e que vivem orando nas praças. Ele disse: não assemelheis, pois a eles, não seja como eles, porque o Criador, o nosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Antes que vocês venham pedir alguma coisa ao nosso Pai, Ele já sabe claramente o que você precisa antes que você calcule em pedir. E os templos religiosos, as igrejas trabalham com campanhas. Então, na tese e ensinamento dos líderes, todos os dias eles repetem a mesma falácia, fazem campanhas de 7 dias, fazem campanhas de 3 dias. Você tem que insistir pedindo a Deus, você tem que perseverar, clamando, pedindo. Sai fora disso. Não foi assim que o nosso mestre, nosso Salvador ensinou.
ele ensinou para nós pedirmos com fé, na intimidade, entrar no nosso aposento, estar em secreto. E tudo aquilo que você pede crendo, recebe. Tudo aquilo que você pede crendo, recebe, meus queridos. Mas as instituições religiosas, elas não vão passar essa informação verdadeira para o povo, porque o povo vai acordar, vai descobrir a verdade e vai dar linha dos templos, vai sumir dos templos. Os templos vão ficar sem recursos financeiros, porque, infelizmente, as pessoas que frequentam os templos religiosos é que sustentam a vida dos líderes religiosos, pastores e bispos e presbíteros e outros homens que se dizem ser dono das igrejas e donos dos templos. Eles são sustentados pela grana, pelo dinheiro dos fiéis que ali se encontram ouvindo seus ensinamentos. E o mestre jamais ensinou dessa forma. Então, os que adoram, oram nas sinagogas e oram nas praças, já receberam a recompensa deles. Esses aí são considerados hipócritas pelo nosso Salvador. Ele disse isso, ele afirma isso aí. Na Bíblia Sagrada, do João Ferreira de Almeida, está registrado aí. Livro de Mateus, capítulo 6, e o verso 5 em diante. Então ele diz, olha, quando vocês forem orarem, nosso mestre estava dando instrução para os discípulos. Quando vocês forem orarem, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, essas pessoas que se encontram em templos, elas acham que por muito irem lá, por muito insistirem na mesma oração, no mesmo pedido, por muito insistirem orando, gritando, fazendo vigílias, eles entram 8 da noite, saem 3, 4 da manhã e passam horas e horas orando, pedindo, clamando. Essas pessoas acreditam que por muito falar, por muito pedir, serão ouvidas. E isso é uma mentira. O nosso mestre prova aqui na Escritura Sagrada. Ele diz claramente, não sejam iguais a eles, pois eles... Não assemelheis, pois, a eles, porque o nosso Pai sabe o que vocês necessitam antes de pedir. E a oração que o nosso mestre ensinou é a oração simples e que todos conhecem, meus irmãos. E aí no verso 9 ele diz, portanto vós orareis assim. Olha a oração que o nosso mestre ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Verso 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa é a oração correta, concreta e estabelecida pelo nosso Mestre, o nosso Salvador. Então não adianta os irmãos viverem com falácias, com petições, com pedidos repetitivos, e as igrejas de pedra, templos que ainda existem no Brasil e no mundo, ensinam as pessoas a fazer isso. Campanhas, anotar pedidos de oração, colocar em envelope, levar para o monte para orar. Todos os dias existem campanhas. Todos os dias muitas das pessoas vão nos templos orar, pedir, clamar. E não é assim que o Mestre ensinou. Esteja no mais íntimo do seu lar. Aonde você estiver, no trabalho, na sua casa, onde você estiver, nós podemos entrar em contato com o nosso Pai através do nosso pensamento. É dessa forma que ele nos ensinou. Observe que muitas das vezes o nosso mestre desaparecia e os discípulos ficavam aflitos procurando onde está o mestre. Iam nos lugares, não achavam. Quando pensar que não, o mestre estava no monte sozinho. O mestre sempre estava sozinho, orando em secreto ao Pai. Então é dessa forma que o Pai recebe
a nossa oração, os nossos pedidos. Se não for assim, então a Bíblia Sagrada está com problemas. Se não é dessa forma, a Bíblia Sagrada está com problemas. E eu não vejo problemas em o que o mestre ensinou, que está registrado aí na Bíblia do João Ferreira. Então, meus queridos, fica aqui essa mensagem, esse vídeo, e que todos passem a abrir os olhos e entenderem que o ensinamento do mestre é dessa forma que está registrada e não da forma que os líderes religiosos querem colocar, impor com os ensinamentos deles próprios. Tá certo? Que a luz, o amor, que a paz do nosso Pai Celestial esteja em cada vida. Tá certo, meus queridos? Aqui é Helder Rocha, do canal Últimas Verdades. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço!